Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade então na Bio 2. Lá na apostila 3, nós vamos ver o último módulo, que é o módulo 9, tá? Nós vamos aprender hoje sobre o chamado código genético. Pessoal, antes da gente começar, de eu passar essa videoaula para vocês, eu peço que vocês tenham em mãos a apostila de vocês lá na página 268, numa tabela grandona que tem aí, que é o código genético. Porque vocês vão precisar agora saber olhar para essa tabela e tirar dela algumas informações que eu vou ensinar vocês aqui hoje então, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início hoje no nosso assunto, que é o chamado código genético. Vocês aprendem desde lá do Fundamental 1 que o DNA, ele é o responsável por comandar o metabolismo da célula, por comandar a célula. Como que o DNA faz isso? O DNA comanda o metabolismo determinando a produção de proteínas específicas. Toda vez que o DNA determina que uma certa proteína seja produzida, é porque ele está necessitando que alguma coisa importante, alguma função importante, aquela proteína execute, que é fundamental para o funcionamento de uma célula. Então vamos citar um exemplo. Vocês já sabem hoje que uma enzima, ela é uma proteína. O que uma enzima faz? Uma enzima, ela auxilia a ocorrência de uma reação química. Então, quando o DNA determina que uma certa enzima seja produzido, o que ele está querendo dizer com essa informação? Ele quer dizer, então, que a reação química intermediada por aquela enzima recém-produzida, que ela ocorra. Então, é dessa maneira que o DNA é o responsável por comandar o metabolismo ou comandar o funcionamento de uma célula. Só que existe um porém. O DNA não faz isso sozinho. O DNA, ele conta com a ajuda, com a participação do RNA. Por quê? Vamos entender por quê. O DNA, ele fica localizado no núcleo das células eucarióticas. O DNA não sai de lá. A produção da proteína, ela ocorre lá no citoplasma, naquela organela chamada de ribossomo. Se o DNA não sai do núcleo, como que ele ordena ao ribossomo que produza determinada proteína? Essa ordenação é com auxílio de uma molécula de RNA. Lembra, durante o processo de transcrição, o DNA, ele passa a sua informação para uma molécula de RNA. Ele produz uma molécula de RNA. Essa molécula chamada de RNA mensageiro, ele tem uma sequência de letrinhas. Lembra? Uma sequência de nucleotídeos. E vocês já aprenderam que cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro significa um códon. Então, o RNA mensageiro, ele tem uma sequência de códons. Essa sequência de códons, ela indica exatamente a sequência que os aminoácidos devem se unir para poder produzir essa proteína. Então, quando o DNA faz o processo de transcrição, ele produz uma molécula de RNA mensageiro. Agora sim, esse RNA mensageiro, ele sai lá do núcleo e ele vai até o citoplasma. Lá no citoplasma, então, o ribossomo vai fazer a leitura desses códons do RNA mensageiro para poder, então, produzir a proteína. Quando o ribossomo ele faz a leitura do RNA mensageiro, ele sempre vai lendo códon por códon. Por quê? Pessoal, guarda isso. Cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro significa um códon. Cada códon significa um aminoácido. Então, o RNA mensageiro ele tem uma sequência de códons. Essa sequência de códons indica a sequência dos aminoácidos que vão ser unidos conforme o ribossomo vai lendo essa fita de RNA mensageiro para poder então produzir a proteína específica. Turma, isso é o código genético.
o código genético é a correspondência do códon do RNA mensageiro com um aminoácido específico. Agora, vocês, com o código genético em mãos, lá na página 268 da apostila 3 de vocês têm aí um quadro grande. Esse quadro significa o código genético. Turma, vocês não precisam decorar esse quadro. Isso aí é para poder você pesquisar. Você precisa saber tirar a informação desse quadro, pesquisando, para você poder então realizar as atividades que são propostas. Então, nesse quadro, você vai ter aí sempre a combinação de 3 nucleotídeos. Ou seja, você vai ter aí cada códon possível que possa existir no RNA mensageiro. Então, vamos dar um exemplo de um códon que eu coloquei aí no resumo de vocês. O códon CAA. Imagina, então, que lá no RNA mensageiro tem esse códon CAA. Quando o ribossomo ler esse códon CAA, significa que qual aminoácido deve ser usado naquela proteína naquele momento. Vão lá para o código genético agora e procura lá. A primeira letrinha é o C, a segunda é o A e a terceira é o A. Acha esse códon lá, CAA. Esse códon significa qual aminoácido? Significa o aminoácido glutamina. É o nome do aminoácido. Então, significa que a glutamina vai fazer parte dessa proteína que está sendo produzida. Vamos pegar mais um exemplo. Olha lá o códon GUC. Vai no código genético e procura lá a primeira letra, o G, a segunda letra, o U e a terceira letra, o C. Acha esse códon nessa tabelona aí. Esse códon significa o aminoácido valina. Compreenderam como que faz isso? Fácil, né? Então, vamos colocar em prática. Vamos pegar uma atividade e colocar ela em prática para vocês entenderem como que vocês podem ser questionados sobre isso. Imagina o seguinte, vou colocar minha folha aqui para ficar fácil para vocês. Imagina que eu fale o seguinte, ó. Eu dei aqui uma fita de DNA. A fita superior com a sua sequência de base nitrogenada e a fita complementar com a sua sequência de base nitrogenada. Lembra, aonde tem adenina, tem timina. Timina com adenina. Citosina com guanina e guanina com citosina. Beleza, dei essa fita para vocês. Se eu falar assim para vocês, ó, imagine essa fita de DNA. Se eu falar assim, ó, a fita inferior, ó, a fita de baixo, ela vai ser usada no processo de transcrição para poder produzir uma proteína. E eu quero saber qual é a sequência dos aminoácidos que vão compor essa proteína. Então, turma, olha só. Eu dei lá uma fita de DNA, a fita de cima e a fita de baixo. Eu estou avisando vocês, eu quero que a proteína seja produzida usando a fita de baixo do DNA como sendo a fita ativa, aquela que vai sofrer a transcrição. Qual deve ser a sequência de aminoácidos que vai compor a proteína produzida a partir desse DNA? Então, olha o que eu fiz aqui, vamos acompanhar. Eu peguei aqui e copiei aqui a fita inferior, aquela que eu falei que nós vamos usar. Agora, nós precisamos, então, produzir primeiro um RNA mensageiro. Lembra, aonde tem timina no DNA, vai ser adenina no RNA. Aonde tem adenina no DNA, vai ser uracila. Por que uracila, Patrícia? O RNA não tem timina. Aonde tem guanina vai ser citosina, aonde tem citosina vai ser guanina. Então, olha só, nós temos aqui em cor de rosa, prontinha a nossa fita de RNA mensageiro. Ó, um códon, outro códon, outro códon e outro códon. Então, acompanhem na folha de vocês, no resumo de vocês. Vocês têm aí uma fita de RNA mensageiro prontinha. Agora, com o código genético em mãos, vocês vão lá e procurar para cada um desses códons do RNA mensageiro
qual é o aminoácido correspondente. Então, pessoal, qual é o primeiro códon do RNA mensageiro? AUC. Vai lá no código genético, procura esse códon lá, AUC. Ele significa o aminoácido isoleucina. Vamos para o próximo códon. Códon CCG. Vai lá no código genético e procura o códon CCG. Esse códon significa o aminoácido prolina. Próximo códon, GGA. Vai no código genético, aminoácido glicina. Próximo códon, UUU. Vai no código genético e procura o aminoácido fenilalanina. E assim sucessivamente. Então, a proteína recém-produzida, quais são os aminoácidos que fazem parte dessa proteína que você acabou de produzir? Isoleucina, prolina, glicina e fenilalanina. Entenderam como que é fácil? Cuidado com uma coisa. O código genético, essa tabela que vocês precisam olhar nela, é sempre códon do RNA mensageiro. Vocês não podem olhar a sequência de nucleotídeo do DNA e procurar o aminoácido no código genético. Não pode fazer isso direto. Primeiro, tem que produzir um RNA mensageiro, fazendo a complementação de base, igualzinho vocês aprenderam na outra videoaula. Aí agora, desse códon do RNA mensageiro, a cada 3 letrinhas do RNA mensageiro, vocês vão no código genético e procuram, então, qual é o aminoácido correspondente a esse códon. Tudo bem? E agora, eu preciso passar para vocês algumas características do código genético. A primeira característica é que ele é universal. O que significa isso, pessoal? Para praticamente todos os seres vivos, nós podemos usar essa mesma tabela de código genético. Então, por exemplo, se estiver falando de uma barata, faz de conta. A barata é um ser vivo. Ela também produz proteína. Produz proteína de maneira parecida com a nossa. O DNA produz um RNA mensageiro. O RNA mensageiro tem uma sequência de códons. Essa sequência de códons significa uma sequência de aminoácido da proteína. E para barata, a gente vai fazer a pesquisa também nesse mesmo código genético do que o nosso. Então, para praticamente todos os seres vivos, se usa esse código genético. Segunda característica. Olha na tabela, no código genético de vocês e acha escrito aí, ó, códons de parada. Existem 3 códons de parada, UAA, UAG, UGA. O que significa esse códon de parada? Significa fim da síntese de proteína. Então, conforme o ribossomo vai lendo os códons no RNA mensageiro, até quando que ele sabe que ele tem que ficar lendo, continuar lendo os códons para continuar produzindo a proteína? Até ele encontrar um códon de parada. O códon de parada não significa nenhum aminoácido. Então, quando o ribossomo chega nele, significa terminou a síntese de proteína. Aí o ribossomo solta a fita de RNA mensageiro e a proteína, então, terminou de ser produzida. E a terceira e última característica, que essa é a mais importante, presta atenção. O código genético ele é chamado de degenerado. O que significa isso? Observa no código de vocês que existe alguns aminoácidos que tem mais de um códon diferente que significa o mesmo aminoácido. Por exemplo, eu coloquei o aminoácido prolina. Existe 4 códons diferentes que significa o mesmo aminoácido. Olha só, CCU, CCC, CCA, CCG. Esses 4 códons significam o mesmo aminoácido. Mais de um códon significar o mesmo aminoácido significa dizer que o código genético ele é degenerado. Qual que é a consequência do código genético ser degenerado? Então, presta atenção no que eu vou explicar aqui agora. Imagina que você tem um códon lá no RNA mensageiro, AGC. Esse códon, procura ele no código genético, significa o aminoácido serina. Então, quer dizer que tem que entrar lá na proteína o aminoácido serina. Vamos supor que durante a transcrição
ocorreu uma mutação. Mutação é uma mudança que acontece nessas bases nitrogenadas. E ao invés de transcrever para o RNA mensageiro o códon AGC, no lugar do C entrou um G. Agora o códon é AGG. Pessoal, códon AGG, procura no código genético, significa o aminoácido arginina. Então agora, ao invés de na proteína fabricada entrar o aminoácido serina, como teve uma mutação, entrou um outro aminoácido. Qual que é a consequência disso? Lembra que eu expliquei para vocês em sala de aula? A substituição de um aminoácido diferente na proteína já significa que essa proteína ela é uma proteína diferente. Então, se era para colocar o aminoácido serina, mas sofreu uma mutação e colocou o aminoácido arginina, o que significa isso? Que a proteína produzida já não é mais a mesma. Produziu-se uma proteína nova. Outro exemplo. Vamos partir do mesmo códon, AGC. Nós sabemos que esse códon é o aminoácido serina. Vamos supor que durante a transcrição também ocorreu uma mutação. Mas agora, no lugar do C, entrou U. O códon virou AGU. Pessoal, o códon AGU também significa serina. Então, por mais que mudou o códon, por causa de uma mutação, o aminoácido não continuou o mesmo? Continuou serina. Então, se o aminoácido é o mesmo, a proteína continua sendo a mesma. Você não teve a produção de uma proteína nova. Então, cuidado com exercícios que possam perguntar assim para vocês, ó. Por exemplo, a substituição de apenas um códon durante a produção de proteína significa que a nova proteína produzida será diferente? Ou, um outro jeito de perguntar, havendo a substituição de apenas um códon, a proteína produzida será sempre diferente? Não, por quê? Porque o código genético ele é degenerado. Se você substitui um códon por outro, que significa o mesmo aminoácido, a proteína não mudou. Agora, se você substitui um códon por outro códon de aminoácido, que significa um aminoácido diferente, a proteína ela é diferente. Então, cuidado, isso é a consequência de nós termos o código genético degenerado. Nem toda mutação leva à produção de uma nova proteína. Turma, eu aconselho vocês, não precisa me entregar, tá? Mas eu aconselho vocês fazerem os exercícios de reforço e aprofundamento desse módulo que nós vimos hoje. É extremamente importante vocês frisarem bem o que vocês aprenderam aqui, ver as maneiras diferentes que vocês podem ser cobrados a respeito desse assunto. Então, vocês tentam fazer os exercícios lá, façam os de aplicação para me entregar, tá? E qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Um abraço para vocês.